Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre o documentário Marcas do Chumbo e para isso nós estamos recebendo em formato virtual o Leandro Ferrari, que é cineasta e produtor audiovisual do documentário Marcas do Chumbo. Leandro, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigado, é um prazer estar participando do programa. Bom, para a gente começar, né, o que é o documentário? Do que se trata? O que fala o documentário Marcas do Chumbo, o caso do menino David, Leandro? Então, é um documentário que trata sobre uma tragédia ambiental que aconteceu em Bauru, um caso de contaminação por chumbo gerado por uma indústria de fabricante de baterias automotivas e que acabou gerando uma contaminação principalmente com crianças dos bairros ao redor dessa fábrica. É um caso que teve uma atingiu assim, uma repercussão nacional e acabou que assim também mudando a forma como a legislação que rege o setor. Teve muitas mudanças, inclusive de entendimento científico mesmo da contaminação em seres humanos em relação ao chumbo. E como é que foi esse trabalho, Leandro? De onde surgiu a ideia de fazer esse documentário e como é que foi a pesquisa para você conseguir concluir esse material? Então, esse filme ele veio a partir de um livro, né? Tem uma escritora bauruense aqui de Bauru, que é a Diva Fernandes, e ela escreveu um livro, só que é um livro bem voltado ao David, né? Porque o filme basicamente a gente usa a narrativa a partir de uma das vítimas, que é o David. Ela escreveu um livro mais focado só na família. Eu tive acesso a esse livro e a partir do momento que eu li ele, eu falei, meu, assim, esse livro é um filme, eu acho que é uma história que muitas pessoas não tiveram uma certa profundidade no assunto, principalmente as novas gerações. Então, eu falei, meu, acho que talvez seja a hora principalmente agora que a gente vê que, assim, o audiovisual, o consumo de vídeo, de filme, diversas plataformas, tá em alta. Eu vejo que acontece um interesse grande por documentários. Eu falei, bom, é uma oportunidade de contar um caso da cidade que é um marco triste, mas assim, é um marco histórico em relação à cidade e trazer isso à tona, assim, para que a gente também não deixe cair no esquecimento. Bom, o que é a história do menino David? O que aconteceu? Eu não sei se você tem datas aí, mas se eu não estiver enganado, acho que lá pelos anos 2000, 2002, que começou a ser ventilada a situação, né, a contaminação por chumbo ali na região de onde havia essa fábrica de baterias. Se eu não estiver enganado, um dos principais bairros ali foi o Tangarás, que foi afetado por essa contaminação. Fala um pouquinho disso, o que você conseguiu levantar durante sua pesquisa? Legal, é isso mesmo. O principal bairro ali realmente foi o Tangarás. O David era uma criança que morava aos arredores da fábrica. Ele ele nasceu com um problema, desenvolveu durante a fase ainda de bebê ainda, entre os 9 meses, mais ou menos, um problema gastrointestinal e ele começou a sentir alguns sintomas que não sabia se identificar exatamente o que era. Então ele passou por vários tipos de médico e ninguém conseguia diagnosticar o que ele tinha. E nesse meio tempo, veio a conhecimento da mídia mesmo, assim, a conhecimento público, que tinha algumas crianças que estavam apresentando alguns sintomas, inclusive parecidos com o do David, e através de uma investigação da Secretaria de Saúde, que mandaram algumas crianças, fizeram alguns testes com algumas crianças e identificaram que tinha um nível de contaminação o nível de chumbo no sangue estava um pouco elevado. Eles encaminharam essas crianças para neuropediatria de Botucatu, para o Hospital das Clínicas de Botucatu, e a partir daí
o corpo médico de lá, eles identificaram que não era normal aqueles níveis, e aí começou-se a fazer uma investigação. Isso foi no ano, entre os anos de 2000 a 2002, mais ou menos, essa investigação sobre essas crianças, em relação a essas crianças contaminadas. Só que eles determinaram algumas, ali na região, tem o bairro Tangarás, que é bem próximo, é 300 metros ali, atravessando a rodovia. Eles fizeram uma investigação até 1 quilômetro, que foi mais ou menos determinado, segundo os estudos à época, que também não tinha assim, tanto conhecimento assim, de como investigar isso, eles limitaram até 1 quilômetro. O David é uma criança que estava além do 1 quilômetro. Ela estava no Otávio Razi. Então, ela acabou não participando dessas crianças que foram investigadas, dessa pesquisa, que foram acompanhadas, mas ela por conta, assim, os exames, a família acabou buscando por conta própria essa investigação. Ele chegou a fazer exames nos Estados Unidos, mandar fazer coleta de cabelo e tal, para fazer. E aí ele teve danos severos, assim. Hoje ele tem um comprometimento no desenvolvimento intelectual assim muito grande. É, ele depende completamente dos pais. Ele faz uso de remédios, muitos remédios assim, de uso contínuo e infelizmente não, assim, não tem como reverter isso. Ele basicamente assim, ele tem o desenvolvimento do intelectual assim de uma criança de 2 a 3 anos, então ele é completamente dependente dos pais. E ele foi uma das crianças que teve o comprometimento pela contaminação mais grave. Até teve ele tem uma ação contra a empresa, já foi julgado, e finalizado, assim, a empresa foi condenada a pagar uma indenização para ele, a dar um auxílio, mas infelizmente não aconteceu. Que coisa, né? Uma história realmente, como você falou no começo, que marcou a trajetória do município de Bauru, né? E infelizmente negativamente, né? Você teve contato com a família para fazer o documentário? O David vive em Bauru ainda? Como é que foi essa relação para fazer o seu material? Sim, tivemos contato com a família, eu acompanhei eles, um pouco da rotina deles, de cuidados da mãe, gravando com a mãe, com ele, tive muito contato com ele. É uma situação difícil, assim, né? Porque para gravar esse tipo de conteúdo que é doloroso para a mãe, né? Você ter que ficar relembrando tudo isso. Então, o David é um amor, assim, ele é só carinho. Então, ele sempre para ele tudo é festa. Mas você resgatar essas memórias da mãe é muito difícil. Então, gravar com ela, principalmente com a mãe, a Elisete, é um desafio de você não tentar não passar ultrapassar nenhuma linha, assim, para não entrar muito no íntimo da pessoa também, não deixar ela desconfortável, mas ao mesmo tempo deixar ela à vontade para falar, para que ela também compartilhe a história dela, né? Então, foi assim, foi desafiador, mas assim, no fim, no todo, depois que a gente vê o filme pronto, inclusive, ela acompanhou assim a estreia do filme, então ela está muito feliz. E eu acho que para ela foi meio que como um abraço, assim, sabe? Não que isso de alguma forma faça justiça de fato ao caso, mas eu acho que ela se sentiu um pouco abraçada com o filme e com a repercussão das pessoas quando assistem, mesmo que todo mundo fica meio tocado, bastante tocado assim com a história. Quanto tempo de produção, Leandro? Eu produzi ele durante o ano de 2023, então a gente começou a produção em março, mais ou menos, e seguimos durante todo o ano gravando. Esse documentário ele é viabilizado pela Lei de Estímulo à Cultura de Bauru, pela PEC. Então a gente foi
tinha um cronograma de gravações e, e a gente fez todo esse trabalho de captação, edição durante o ano de 2023 e lançamos dia 21 de março Legal. do ano de 2024. Bacana. Olha, quando você pesquisou para fazer, durante as conversas, durante a produção, eu não sei, fiquei com uma curiosidade aqui, porque estima-se que praticamente 800 crianças foram contaminadas, né? E um detalhe interessante é que até poucos anos atrás, o bairro Tangarás, que foi o principal afetado pela contaminação, ainda era de rua de terra, o que piora a situação, né? Porque fica ali no solo, né? O asfalto ainda acho que poderia impermeabilizar se ele tivesse sido asfaltado antes, mas foi asfaltado recentemente, né? Estamos em 2024, eu acho que não tem nem 5 anos do asfalto do Tangarás, ou um pouquinho mais. Você sabe, o caso do David é o mais grave de todos? Tivemos também outras crianças com sequelas? Chegou a descobrir isso? Sim, provavelmente assim, o David é o que eu tive acesso é o mais grave, mas tiveram outros casos assim preocupantes, outras crianças que tiveram que fazer tem um procedimento que eles chamam de quelação, que é um procedimento de tentar através de alguns medicamentos diminuir tentar eliminar essa taxa de chumbo no organismo. Então, tiveram outras crianças que tiveram um certo agravamento. Em conversas com a coordenadora médica, neuropediatra, que participa do documentário, ela também nos relatou, tipo, que muitas crianças tinham atraso no desenvolvimento na escola, convulsões, e elas tiveram um acompanhamento acabou que é um acompanhamento curto, foi durante um período só de 3 anos. A própria médica, em conversa com a gente, ela disse que esse tipo de contaminação e caso, na verdade, a pessoa teria que ser acompanhada pela vida toda para saber que tipo de doenças, de repente, ela poderia desenvolver durante a vida, né? Então, essa questão realmente, de fato, ali do Tangarás, de ser ruas de terras, acabou agravando mesmo, porque é, esses contaminantes, eles podem passar para os lençóis freáticos, lençol nosso lençol freático. Até teve uma raspagem eles fizeram algumas coisas assim, algumas ações. Eles fizeram tipo a raspagem de solo, a CETESB, junto com a prefeitura, e junto com a empresa, eles fizeram uma raspagem das ruas de 80 quadras. Coletou esse material e armazenou. Por exemplo, a contaminação do David se agravou porque ele precisava tomar, o pediatra dele indicou, ele não conseguia tomar, tomar leite de vaca e tal. E aí indicou ele tomar o leite de cabra. E aí a mãe dele comprava leite de cabra de cabras que moravam naquela região da empresa. E aí depois analisando os leites e analisando os animais da região, as hortaliças, até o ovo, tudo estava contaminado, então tudo teve que ser sacrificado. Então ele teve um agravamento, porque ele também consumia é, os alimentos ali, o leite dali da região. Então acabou afetando as crianças no todo, porque a criança bota a mão na boca, bota a mão no chão, ali é uma região carente, tipo, conversando com o pessoal da CETESB, eles relataram que as caixas d'água não tinham tampa, então tudo isso influencia, né, para um agravamento e infelizmente, assim, infelizmente, não que seria normalizar com adulto, mas principalmente as crianças foram as mais afetadas. Bom, eu acho que é um rico material que tem aí para ficar agora guardado para a história, né? Durante a produção, Leandro, o que você tirou de tudo isso? O que ficou marcado para você? A sua avaliação desse caso, que como a gente já falou, ele tem que ser cravado, marcado, ficou para a história negativa de Bauru. Como é que você se sentiu depois de finalizar e no dia da estreia, lá no dia 21 de março, sentar lá e ver esse material? Como é que foi a sua sensação?
Ó, foi emocionante, viu? Porque no decorrer da produção, você começa a se envolver tanto com a história que você sente que meio que você está numa missão, assim, de passar um recado. E eu tenho visto todas as exibições que a gente tem feito, assim, as pessoas ficam muito tocadas de certa forma, indignadas. Assim, a gente realmente causa uma reflexão que era desde o início a intenção era que as pessoas refletissem um pouco sobre o que está acontecendo ao nosso redor, assim, porque apesar da empresa ser responsável, eu acho que a sociedade no todo daquela época é um pouco responsável. E a gente normalizava algumas coisas que hoje já não são aceitas mais, graças a Deus. Mas é que eu acho que a gente tem a missão de ficar um pouco vigilante e entender um pouco de tudo que está acontecendo em relação ao nosso meio ambiente, à nossa sociedade. Então eu vejo que eu tenho tido essa sensação de estar, de certa forma, contribuindo um pouquinho, mesmo que seja um pouco, para que as pessoas reflitam um pouco mais sobre as atitudes, porque a gente, em relação, assim, tudo que a gente faz acaba tendo um tipo de influência na vida do outro, e também ficar um pouco mais atento ao que acontece ao nosso redor, assim, sabe? E principalmente quando a gente fala em mudanças, a gente está vendo tanta coisa em relação à mudança climática, meio ambiente. Eu acho que a gente precisa começar a falar mais a respeito. Perfeito, Leandro. Para quem quiser acompanhar, tem isso disponível no YouTube, vai ter mais exibição aqui no município de Bauru. Como é que a gente faz para ter acesso a esse material? Legal, assim. Olha, eu criei uma página para que as pessoas possam ficar informadas ali em relação a quais as próximas exibições e também um site. Então, temos uma página no Instagram que é @marcas do chumbo. Também dá para ter acesso às informações sobre o documentário e próximas exibições pelo nosso site, que é www.marcasdochumbo.com.br. Inicialmente, nesse primeiro momento, a gente está focando em exibições presenciais, para que de fato após a exibição, a gente promova algum tipo de debate, algum tipo de reflexão, e posteriormente, aí sim disponibilizar para acesso online para todo mundo. E assim, em paralelo a essas exibições também, eu estou escrevendo o documentário em alguns festivais. E até por conta dos festivais, tem alguns que restringem, ele está aberto para qualquer acesso, para qualquer, aberto no público, né? E a exibição, em Bauru, a gente tem uma exibição na OAB, na Semana do Meio Ambiente, em junho, dia 3 às 7 horas, no auditório da OAB, ali nas Nações Unidas. E tá todo mundo convidado, assim, acho que acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre a história da cidade. Ou se de repente, como eu, que era mais novo na época, não tive tanto contato com o caso, se aprofundar um pouco mais sobre, tipo, dar rosto para aquelas pessoas, porque às vezes a gente fica na notícia, mas a gente não tem, de fato, quem são essas pessoas. Certo, para a gente finalizar agora, eu acho que uma dúvida de quem acompanhou até aqui, né, de todo mundo, a empresa ainda funciona? Teve alguma punição? Como é que está a situação? Não sei se você tem, inclusive, essa resposta, né? Mas acredito que pelo envolvimento, eu acho que acaba sendo consequência querer saber, né? A empresa funciona ainda aqui em Bauru? Essa empresa ela foi decretada falência, já tem alguns anos. É uma empresa que teve muitos problemas também em relação à legislação trabalhista. Então, assim, infelizmente, ela teve penalidades, mas são penalidades que não conseguiu, em relação a indenizações, por exemplo, não supre a todas as pessoas envolvidas. O David, no caso, ele não teve nenhum tipo de indenização, porque o valor que essa empresa teria que pagar para todos os funcionários não chegou a restar nada para o David, apesar dela ter sido condenada.
E, e aí eu acho que, e assim, em relação aos responsáveis, eu acho que isso ficou mais voltado no CNPJ mesmo. Acho que não teve uma questão de. Acho que teve uma questão só de apreensão de alguns bens, mas o CPF dos responsáveis continua normal. Que pena. Leandro, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho, que tenha muito sucesso e que possa ser realmente aí uma marca para a história, para que não se esqueça e não se repita nunca mais algo como foi esse caso aqui no município de Bauru. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar participando com vocês. Ok, É ok. isso. Valeu, Leandro, e você também que acompanhou essa entrevista. Obrigado pela sua audiência e sua companhia e até a próxima.